Fala galera, meu nome é Lucas, voltei pra gente ler os spoilers do novo capítulo de One Piece, que é o capítulo 1109, que vinha com uma revelação bombástica sobre o século antigo que o Vegapunk iria fazer, mas o Oda jogou um balde de água fria nos fãs de One Piece, porque aparentemente ele não vai revelar nesse capítulo. A gente vai lá pro site da OPEX, One Piece X, para toda e qualquer informação que você quiser saber sobre One Piece você encontra aqui, e eles também postam o spoiler. E aí nós temos o spoiler do capítulo 1109 de One Piece. Mas antes, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Bora lá que nós temos uma nova história de capa do país de Wano, onde vemos Onigashima afundando no mar como o Titanic. De alguma forma eles pegaram o Onigashima e eu pensei que, sei lá, poderia ser uma base do Momonosuke ou alguma coisa, ou iria se tornar uma base do Momonosuke ou alguma coisa, mas não. Eles pegaram e jogaram Onigashima no mar. E eu acertei. Eu falei que a próxima história de capa seria do país de Wano, contando ali o que vai acontecer após isso. E ainda falei que o final dessa história de capa vai ser a Yamato saindo para navegar até os Mugiwaras para se tornar uma nova Mugiwara. Tomara que isso aconteça e tomara que o Oda mostre os diversos pontos da reconstrução do país de Wano. Então essa história de capa vai ser maravilhosa. O capítulo começa com a mensagem pré-gravada do Vegapunk para todo mundo. Vegapunk diz às pessoas que elas têm alguns minutos para preparar o vídeo Dendemushi para ver a mensagem. Então aquele momento em que o Vegapunk já aparece falando, ele não vai contar ali diretamente. Ele ainda vai dizer para as pessoas se prepararem para ver essa mensagem. Muito disso é porque ele quer que a maior parte das pessoas do mundo veja. Mas aí, como é uma mensagem direta contra o governo mundial, ou impacta diretamente o governo mundial, eu imaginei que ele já teria que contar logo, porque senão o governo teria alguma forma de cortar o Dendemushi de comunicação. Mas aparentemente os Goroseis, o governo mundial, não sabe de onde é que está sendo transmitido. E eu já vi até a galera falando que o Vegapunk criou um Dendemushi de vídeo que liga o mundo inteiro, que é aquele mesmo Dendemushi que a Uta usava lá no filme dela para transmitir os seus shows. Aparentemente ela encontrou esses Dendemushis que o Vegapunk deixou para trás ou perdeu, alguma coisa assim, e ela começou a fazer os seus vídeos. Mas será que essa mensagem não vai ser interrompida porque ele está dando esse tempo para as pessoas prepararem o seu Dendemushi de comunicação? Eu pensei que seria algo papum, mas não. O Oda não vai revelar uma coisa bombástica em relação ao governo mundial e século antigo, assim de mão beijada pra gente. Ele vai meio que enrolar ou cozinhar isso durante vários capítulos até finalmente revelar. E próxima semana a gente já não vai ter capítulo. Isso é muito complicado. Continuando, nós temos que as pessoas de todo mundo se preparam para ver a mensagem. Entre elas, Morgans, Vivi e o Apple, ou o Apple, mas eu acho que o Apple ainda tá junto com Morgans e a Vivi, até porque ele ainda continua sendo perseguido pelo governo mundial. Então, será que a Vivi vai continuar trabalhando, ou sei lá, se colocar dentro do jornal mundial de alguma forma e não vai voltar para os Mugiwaras? Pensei que ela iria, porque eles estão voando, né? Tem uma base do Morgans que é flutuando no céu. Então eu pensei que eles poderiam se locomover até onde os Mugiwaras para que a Vivi fosse até eles, mas aparentemente isso não vai acontecer. Ela também vai ver essa mensagem. E será que o Vegapunk vai contar alguma coisa relacionada à princesa Lily, que é antepassada da Vivi? Isso também seria interessante. Os Goroseis se perguntam de onde a mensagem está sendo transmitida. Como eu falei, os Goroseis e o governo mundial não sabem de onde essa mensagem está sendo transmitida e muito provavelmente eles não vão conseguir interromper, não assim rapidamente, antes do Vegapunk contar ou transmitir sua mensagem. E isso é complicado para o governo mundial. Em Egghead, Kizaru ataca Luffy de várias formas, e aqui esse capítulo começa a ficar interessante. Mas Luffy se esquiva deles. Agora o Lufão tá sério, tá lutando com tudo e tá se esquivando de vários dos ataques do Almirante sem problema nenhum. Isso aqui é hype, meus amigos, muito hype. Luffy se pergunta por que Saturne não sofre danos com seus ataques.
Ele então esmaga Saturne e Kizaru como panquecas e o joga pra longe. Isso aqui é hype, meus amigos. Como eu falei, a gente já viu, na verdade, que o Saturne não tá levando dano. E aí eu me questiono se a sua Akuma no Mi tem uma propriedade parecida com a do Marco. O Marco tem um corpo de Fênix quando ele tá transformado, né? E os ataques aparentemente passam pelo seu corpo, ou o seu corpo se regenera rapidamente quando ele tá naquele formato de Fênix. Porque ele levou vários ataques do Kizaru em Marineford e os ataques passaram pelo seu corpo. Como se ele fosse uma Logia, mas talvez tenha atingido o corpo dele, mas ele se curou rapidamente, não sei. Então acho que essa Akuma no Mi do Saturne, ela deve ter alguma propriedade parecida com isso. E aí o Luffy não tá conseguindo dar dano nele. Mas o Luffy esmaga os dois como panquecas e ainda joga pra longe. O Oda cortou o hype da luta que a gente queria do Sanji contra o Kizaru, sendo que o Sanji não iria conseguir vencer o Kizaru, mas poderia tentar parar ele de alguma forma, mas elevou o hype da luta do Luffy contra dois figurões do governo mundial e da marinha. Saturne ainda não sofre nenhum dano e volta para lutar contra o Luffy, mais uma vez mostrando aí a característica da sua Akuma no Mi, que me faz questionar se é porque essa fruta é de um animal baseado em um yokai japonês. E aí, talvez por ser isso, por ser um yokai, ele tem esse corpo diferente e ele não tá tomando dano. E nem com o Haki do Armamento. Se o Luffy tá se questionando isso, é porque Haki do Armamento não dá dano nele. Mas a gente já viu ele sangrando, se eu não estiver enganado, para prédios. Quando ele sai batendo em diversos prédios e os prédios caem em cima dele, ele toma dano. Então ele não toma dano para outra coisa a não ser prédios. Então o Luffy tem que começar a atacar prédios nesse véio aí até umas horas. No final, parece que Saturne convoca o resto dos Goroseis. Que isso, rapaziada? Tudo isso para lutar contra o Lufão? Então, e agora sim o hype aumenta em relação a esse final de Egghead. Porque a gente pensou que o Saturne seria o inimigo final dessa batalha. Mas o homem vai invocar os outros Gorosei para lutar agora. Será que o Oda vai no próximo capítulo, porque semana que vem não tem capítulo, só daqui a 2 semanas. Será que nesse capítulo o Oda já coloca os Gorosei tudinho de frente pro Luffy, todos transformados? Isso aí seria absurdo. Hype máximo. E ele vai invocar essa rapaziada pelo aquele mesmo pentagrama, sei lá, que ele foi invocado. Isso aí seria muito da hora. Luffy usa um novo golpe chamado Dao Cymbals. Deve ser esse ataque aí que ele usa para lançar o Kizaru e o Saturne para longe. E na próxima semana não teremos capítulo de One Piece, infelizmente. Como eu falei, o Oda não iria revelar coisas do século antigo assim facilmente. Então ele vai cozinhar isso aí por vários e vários capítulos, até que ele finalmente possa revelar pra gente o que o Vegapunk quer revelar pro mundo de One Piece. Que, na minha concepção, não é algo que a gente já não saiba. Como, por exemplo, a existência do Imu-sama e que ele senta no trono vazio. Mas pode ser o nome do reino antigo, o seu líder, o rei daquele reino, como era aquele país, alguma coisa do tipo. Mas a minha aposta mesmo é que o Vegapunk vai revelar que o mundo é controlado por alguém, e não que tenha ali todos os reinos de One Piece em pé de igualdade. Não, alguém senta no trono vazio e o Vegapunk sabe disso e vai revelar para o mundo inteiro. É isso que eu acho que o Vegapunk vai revelar e quero saber as suas opiniões em relação a isso. Vocês acreditam que o Vegapunk realmente vai revelar que o Imu-sama existe ou outra coisa? E o que seria isso? Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!